Fala pessoal! Sabe aquele teu projeto de câmeras? Sim, aquele com diversas dezenas, múltiplas câmeras. Você foi lá, analisou o cenário, desenvolveu aquele projeto e implantou diferentes câmeras em diferentes ambientes. Depois de tudo pronto, está na hora de disponibilizar essas imagens para quem vai operá-las, seja porteiro, vigilante, recepcionista, e aí o sistema começa a funcionar. Mas você percebe que está faltando algo. Eles não conseguem identificar imagens específicas de forma rápida, em momentos específicos, em meio a uma tela ou telas com dezenas de outras câmeras. Principalmente no meio da sua rotina louca ali de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter o sistema de câmeras como sua ferramenta para desempenhar o seu trabalho. O vídeo de hoje é sobre uma função específica do SYNEXT Intelbras. E a função é o mapeamento de imagens do SYNEXT, o software de visualização de imagens gratuito da Intelbras. Vamos junto? É isso mesmo, pessoal. No caso dos condomínios, são diversas as possibilidades e os ambientes que recebem essas câmeras. Desde circulação de veículos, pessoas, corredores internos, áreas comuns internas, externas, áreas perimetrais, controles de pessoas nos acessos e outros. Já nas empresas, você vai ter lá recepção, estacionamento, diretoria, supervisão, coordenação, sala de estagiários, empresas empresariais. Então são várias as possibilidades de aplicação e vocês sabem muito bem disso. O cenário de hoje, por esse motivo, vai ser um empresarial ou uma empresa, porque essa empresa, na maioria das vezes, não tem aquela quantidade de telas, 3, 4 telas, que geralmente um vigilante, um porteiro profissional condominial vai ter. A situação ou o cenário da recepcionista de uma empresa é o seu próprio computador operando tanto câmeras quanto diversas outras atividades de sua rotina. E ali, quando alguém liga para ela e acaba precisando saber se tem alguém na empresa, se tem uma reunião marcada, ela precisa minimizar aquilo que ela está fazendo e subir aquelas câmeras, às vezes 30, 40, dezenas de câmeras, e aí mora aquela dificuldade de identificar de forma rápida e ágil aquele ambiente que ela quer consultar para dar uma resposta àquele cliente dela, aquele usuário dela. Então, por isso, o cenário segurança de hoje é uma empresa com múltiplas câmeras usando a função de mapeamento de vídeo do SYNEXT da Intelbras. Vamos lá? Conforme eu falei, o SYNEXT, o aplicativo grátis da Intelbras, está disponível para qualquer pessoa baixar e utilizar. Então você vai fazer uso dele de forma gratuita. É só vir aqui, ó, vamos lá, no site da Intelbras, ou então você vai no Google e digita lá SYNEXT Intelbras e ele vai te direcionar diretamente para o site. Estando aqui já dentro do site, você vai ver aqui que vai aparecer o produto chamado, um software chamado SYNEXT, o nome Sistema Inteligente de Monitoramento, e logo abaixo você pode estar clicando e escolhendo aqui a opção suporte. E dentro da opção suporte ainda vai ter aqui a opção ou menu arquivos para download. E dentro de arquivos para download você vai poder identificar lá o SYNEXT na versão mais atualizada. Você vai clicar em download e vai começar então a baixar o arquivo de instalação do SYNEXT Intelbras. A partir de agora, depois de instalado, o aplicativo SYNEXT já está disponível para uso no meu e no seu computador. Basta agora abrirmos ele e já caímos aqui na tela inicial. E a primeira coisa que precisamos fazer é ir lá na opção dispositivos, aqui em nova aba, dispositivos. Aqui precisaremos adicionar
câmeras DVRs, NVRs que queremos gerenciar por meio desse software. Você pode buscar aqui automaticamente na rede interna dispositivos que estão ao alcance ou mesmo fazer a inclusão manual aqui em novo, aqui na opção novo embaixo e colocar todos os dados dos seus DVRs, câmeras ou NVRs e conectá-los automaticamente. No meu caso, aqui eu já tenho os meus equipamentos conectados e a partir daí já podemos ir à nossa próxima etapa, que é a preparação do nosso mapeamento de vídeo. Mas primeiro, como eu disse a vocês que hoje o cenário de segurança é uma empresa, vamos à nossa planta para preparar e depois jogar ela lá dentro do SYNEXT. Vamos lá. Então, pessoal, eu trago para vocês hoje uma planta 3D novamente. Essa planta 3D simula setores comuns nos ambientes corporativos, nas empresas, nos empresariais e ambientes parecidos. Como vocês já podem ver na planta, passamos pela recepção, sala de estagiários, venda, supervisão, administrativo, contabilidade, financeiro, coordenação, atendimento, diretoria, vendas, copa e por aí vai. Estacionamentos, áreas externas. A grande questão é que todos esses setores são controlados pela recepcionista, uma função vital na comunicação entre todos esses setores com o cliente externo. E é usando essa planta que vamos entregar de forma excelente para o cliente, para a recepcionista, a possibilidade de uma consulta rápida por meio do SYNEXT e mais especificamente da função EMAP, que vai permitir de forma organizada e rápida o acesso de dezenas de câmeras em um só clique, usando e acessando especificamente a câmera que eu preciso consultar naquele momento. Vamos ao SYNEXT, vamos ao mapeamento de vídeo. E já com o meu SYNEXT aberto e as minhas câmeras DVRs, NVRs já conectados lá na minha função dispositivos, eu vou direto lá em nova aba e abro a minha função EMAP, que é exatamente o mapeamento. E aqui dentro da função EMAP, vamos junto, nós vamos então ter a possibilidade, através do sinal de mais aqui, de incluir mapa, eu posso então estar lançando, fazendo então as inclusões de um ou mais mapas, plantas ou layout que eu quero então disponibilizar como meio de consulta. Eu vou aqui no meu software, como eu já fiz isso de forma previamente, eu peguei aqui algumas visões, tanto de cima quanto visões de baixo da minha planta que eu criei aqui. Eu vou salvar, eu já fiz isso previamente, eu vou salvar aqui 4 cenários, na verdade. Eu salvo dentro da minha pasta e com esses cenários, a partir de agora, eu vou diretamente no EMAP e vou fazer então a inclusão do meu primeiro mapa, que nesse caso eu vou chamar do mapa principal. Eu vou aqui então, clico no meu sinal de mais do SYNEXT e eu vou exatamente lá em selecionar imagens. Eu vou buscar dentro da pasta do meu computador a imagem que eu quero trabalhar nesse mapeamento. Seleciono a minha imagem, clico no sinal de abrir e logo clicando nesse sinal de abrir, eu vou dar o nome ao meu mapa nessa criação. Então, nome do meu mapa, vou colocar aqui cenário segue e vou salvar. Quando eu salvo, eu já tenho aqui criado o meu primeiro mapa por nome de cenário segurança. Agora, eu vou editar esse mapa, vou aqui na edição e aí vai me aparecer o quê? Todas as câmeras possíveis que estão conectadas com o meu SYNEXT. Essas câmeras eu vou, então, claro, antes nomeá-las e logo após de ter todas essas câmeras todas nomeadas, eu consigo então estar carregando essas câmeras para o mapa. Eu clico aqui na câmera que eu quero e arrasto ela para o ponto em que ela está posicionada
na planta. Um exemplo aqui vai ser, por exemplo, a porta dos veículos ou portões de veículos. Eu clico em portão de veículos e arrasto ela aqui para onde ela está posicionada no mapa. Depois eu faço a mesma coisa, por exemplo, com recepção e assim eu vou evoluindo. E veja que eu vou também fazendo as rotações de câmeras e vou fazendo os posicionamentos dela para que elas fiquem de forma bem distribuída dentro desse mapa. E logo após fazer toda essa distribuição aqui, ó, fazendo a inclusão de novas câmeras, eu vou agora dar para vocês uma nova possibilidade, que além de lançar câmeras novas dentro do mapa diretamente, eu também consigo criar áreas. E veja o que foi que eu fiz. Eu fui lá na minha planta e fiz também de forma prévia o arquivo de imagens do meu mapa com outras visões de um outro ponto de vista. E esses mapas eu vou usar para fazer exatamente essas áreas. O que seria a área? A área seria um ambiente específico dentro da minha planta geral, entende? Um ambiente específico dentro da minha planta geral. Então eu não vou somente alocar câmeras existentes na planta geral, na planta completa, mas também nas plantas específicas. Vou te mostrar que fica melhor. Então eu vou aqui, nesse caso eu não vou criar uma nova planta, porque eu já criei a minha. Eu vou, nesse caso, em ferramentas e vou adicionar área. Eu clico em adicionar área, eu seleciono uma imagem específica que eu fiz, que eu salvei de forma prévia. E essa planta específica aqui, eu vou fazer, por exemplo, a área da frente. Eu crio uma área chamada área da frente, que é uma imagem da minha área da frente. Eu dou nome a ela, vou colocar aqui, ó, área frente. Vou salvar e ver que vai ter um ícone aqui que eu vou arrastar ele exatamente para o local que está a minha imagem. Mesma coisa eu vou fazer aqui com a minha outra área, adicionar segunda área, selecionar nova imagem. Agora eu vou fazer uma área 2, que é do estacionamento interno. Está aqui uma planta já salva previamente. Vou dar nome a essa área, estacionamento. Vou salvar. Eu localizo aqui minha área onde deve ficar exatamente ela. Continuo criando uma nova área, assim eu vou criando outras áreas, tá? Vou criar uma terceira área, depois eu crio uma quarta área, tá? Essa terceira e quarta área vai ser uma dos portões e a outra uma área interna. Pronto. Feito isso, eu tenho uma planta geral, uma planta toda completa de todas as áreas criadas, como também eu tenho algumas áreas específicas. O último passo agora é simplesmente pegar as minhas câmeras da minha lista de conexões do Cinest e arrastar para dentro da planta geral e para dentro da planta específica. Vamos fazer? Olha como é fácil. Eu venho aqui na minha planta geral, então, tá? E eu vou colocar aqui algumas câmeras nessa planta geral. A exemplo de recepção, que eu já havia colocado, e a exemplo de portões, que também eu já havia colocado. Mas eu quero, e aí eu poderia colocar todas as minhas câmeras nessa planta principal, tá? Vou colocando aqui, ó, cada uma delas em um ponto, vou arrastando aqui outra para outro ponto, acesso, avenida, enfim. E agora eu vou dar 2 cliques aqui em uma das minhas áreas, por exemplo, área frente. Dou 2 cliques nelas aqui e ela já me abriu uma segunda imagem, que é uma imagem específica da minha mesma planta principal. E nessa imagem específica eu posso fazer a mesma coisa. Escolher câmeras que não foram
atribuídas à planta principal para que sejam vinculadas exatamente nessa planta específica. E aqui eu posso puxar, por exemplo, uma câmara frente 1 ou frente 01 e trazer para dentro da planta. Eu poderia também fazer aqui, trazer para cá também um corredor externo e trazer aqui também para essa planta, tá? E 2 câmeras na minha área de frente já seria suficiente, poderia colocar mais, tá? Mas eu posso agora voltar e lançar, por exemplo, plantas nas outras áreas, tá? Vou na área de estacionamento, vou dar 2 cliques, já abriu minha imagem, eu posso pegar aqui uma câmera qualquer dessa, vamos aqui, pego uma câmera, clico nela, arrasto para dentro da imagem, já atribuí, vinculei uma câmera também à área estacionamento, vou aqui em voltar e posso ir na minha terceira área, tá? Que seria a minha área aqui de portões, clico na minha terceira área portões, venho aqui na lista de conexões, clico na câmera, arrasto a câmera portões para essa área, já fiz uma atribuição, uma vinculação de uma outra câmera nessa planta e por último eu vou lá na minha planta, na minha área interna, dou 2 cliques nela e puxo qualquer dessas câmeras, só para servir de exemplo, para dentro da minha área interna e pronto. Eu tenho câmera vinculada na minha planta principal, câmeras, e eu tenho câmeras vinculadas nas minhas plantas específicas. A partir daí, eu volto e eu já vou ter aqui o meu cenário segue, o meu mapa do cenário segue disponível para consulta por parte da recepcionista. Vamos lá? Então, dou 2 cliques aqui, ou então clico aqui, ó, abrir mapa. Cliquei em abrir mapa, ele vai me trazer exatamente o mapa que eu fiz principal junto às outras áreas e agora com todas as câmeras distribuídas. Nesse caso, é só clicar em quaisquer dessas câmeras e a minha imagem em tempo real já vai abrir aqui na minha janela, na minha tela, tá? Então qualquer câmera que eu clique aqui, que está posicionada na minha tela principal, eu já vou ter a imagem dessa câmera em tempo real e a recepcionista já pode dar um feedback para um cliente se o diretor, o vendedor, se qualquer pessoa está ou não na empresa. E não só isso, eu posso vir aqui também, ó, nas minhas áreas, lembra aqui, ó, área frente, na minha área da frente, dou 2 cliques, não abre câmera, vai abrir a minha segunda imagem, a minha subimagem, e eu venho, dou 2 cliques na câmera que eu vinculei a essa imagem e eu também vou ter as câmeras ou a imagem da câmera em tempo real, não só na área da frente, mas em todas as outras áreas que eu também criei, área interna, estacionamento, portões, vou aqui entrando em cada uma delas e eu vou tendo acesso às câmeras, às imagens dessas câmeras em tempo real. O que foi que eu fiz? Eu organizei as imagens em um mapa, layout ou planta e entreguei ao cliente de forma excelente uma possibilidade de consulta rápida a essas imagens. Ah, e tem mais. Se for um vigilante fazendo a segurança noturna, por exemplo, dessa empresa, e nesse momento não tem nenhuma movimentação, não tem expediente acontecendo nessa organização, esse vigilante ele poderá ser notificado dentro do mapa. Isso mesmo que eu falei. O SYNEXT, através do mapeamento, poderá tá sinalizando na própria planta e você pode estar percebendo aqui através exatamente desses quadrados que eles vão estar evidenciando as câmeras que no momento, os ambientes que no momento estão passando por movimentações. Qualquer movimentação em qualquer câmera, de qualquer ambiente de qualquer um dos setores, você na planta conseguirá
está sendo sinalizado. E uma vez sinalizado, eu vou lá, dou o clique da câmera e a minha imagem vem para mim em tempo real e eu já posso estar monitorando que movimentação é aquela. Gostou desse conteúdo? Então curte aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e até um próximo cenário segurança. Vamos junto!